Depois de xingar o Elon Musk no G20, agora a Janja não apenas se intrometeu no jantar que rolou entre o Lula e o líder da China, o Xi Jinping, e agora a coisa está ganhando uma nova proporção. O que saiu nos jornais, oficialmente, né, é que a Janja simplesmente chegou lá e falou assim: olha, Xi Jinping, você tem que dar uma olhada no que está acontecendo lá no Brasil, porque a extrema-direita, o pessoal tá crescendo muito nas redes sociais, o extremismo, né? Lembrando que lá, né, assim, a pessoa não pode dar a opinião dela sobre o governo, tá? Pessoas desaparecem na China, para quem não sabe, né? E daí, o representante da China, ele falou assim: olha, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar a plataforma ou podem bloqueá-la, né? Ou seja, ele simplesmente deu uma resposta para uma pergunta que ele não estava esperando que fosse feita. Ficou claro isso? Ficou claro isso. Só quem foi a esse jantar? Representantes da China, provavelmente não foi nenhum chinês que vazou isso. Lula, a sua esposa, que disse a frase, né, atravessando o jantar, os ministros e o presidente do Senado. Então, algum desses foi que vazou a história. Tanto é que o Lula veio chateado, se pronunciando, falando: mas é que isso era para ser uma conversa confidencial. E daí, assim, ele poderia ter ficado em silêncio. Mas como ele decidiu falar sobre o assunto, a coisa está ganhando uma nova proporção. Por quê? O fato dele se explicar sobre o ocorrido significa que realmente algo assim aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, era só ele falar: não, isso daí não aconteceu não. Não, ninguém comentou sobre isso. É mentira. Ou ficava em silêncio, né? Deixava no ar, deixava na dúvida. Mas não, ele foi lá, correu para se explicar. Então o fato aconteceu. E daí, o que acontece? O G20, lá na época do G20, teve um monte de coisa que o Lula gostaria que tivesse repercutido na mídia. Mas tudo que ficou aparecendo foi a Janja xingando o Elon Musk. E agora o cara vai pro outro lado do mundo, vai lá pra China para fazer negociação, quer aparecer nos jornais, quer ser bem visto pelo povo brasileiro, e todo mundo só fala da Janja se intrometendo na conversa. Daí o Lula, agora para tentar dar uma disfarçada, falou: não, na verdade a gente até falou sobre o assunto e a Janja aproveitou para adicionar algo a mais, pedindo uma ajuda para mandar um representante chinês lá para o Brasil para avaliar essa questão de regulação das redes, sendo que o próprio Congresso brasileiro discutiu a regulamentação das redes e eles não conseguiram chegar a uma conclusão. E o trabalho do Congresso não é só criar leis ou tirar leis, mas também decidir não colocar uma lei para algo, ou porque pode haver um risco de censura, ou porque eles veem que não há necessidade para isso. Mas a questão é que, ainda assim, ficou feio pra caramba pra Janja, ficou feio pra caramba pro Lula, e ele teve que se explicar todo, teve que rebolar ali para tentar falar alguma coisa, e só ficou pior, né? Só ficou realmente pior. Só o fato dele se explicar já mostra que a situação tá realmente bem feia, né? E em relação ao Congresso, né, assim, não é simplesmente o Lula chegar e apresentar agora a gente, a partir de amanhã as redes sociais estão regulamentadas, né? Não é isso. Ele tem que apresentar um projeto de lei e o Congresso tem que votar. Só que o Congresso, veja só, o Congresso não aprovou nem os próprios projetos de lei sobre regulamentação das redes sociais que o próprio Congresso aprovou. Se o Congresso não consegue aprovar as coisas do próprio Congresso, quanto mais algo do Lula, né? Porque, para quem não sabe, essa história do Lula chegar, propor um projeto de lei e isso ser aprovado é na época do mensalão. Isso daí acontecia direto. Por quê? Os deputados recebiam... O Bolsonaro não recebia, tá? Para quem não sabe, o Bolsonaro foi deputado e na época do Lula ele não recebia o mensalão. Olha só que maravilha, não recebia o dinheiro do governo Lula. Então, o governo Lula pagava cerca de 30 mil reais para cada deputado votar a favor dos projetos colocados pelo Lula. Só que agora não tem isso. Tanto é que ele chegou no primeiro ano de governo, chegou lá daquele jeito, né? Lula chegando com tudo, conseguiu aprovar uma coisa ou outra. Depois disso tudo, a coisa ficou travada, ele não conseguiu aprovar mais nenhum projeto de lei. Tanto é que recentemente
ele quis aí a isenção de quem recebe até 5 mil reais de imposto, né? Então, se você recebe até 5 mil reais, pela ideia do Lula, você não pagaria imposto. Você teria até que declarar, mas não pagaria imposto. Essa era a ideia. O Lula colocou isso, só que ele misturou esse projeto com um outro projeto para taxar os super ricos, né? Então, como funciona? Existem algumas pessoas que têm muito dinheiro, elas criam empresas no Brasil, contratam milhares de pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas, movimentam a economia do país, e daí o Lula quer cobrar mais caro dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Na França, Paris especificamente, foi feito isso e nós temos aí o caso do Gérard Depardieu, né? Acredito que seja essa a pronúncia correta do nome dele. Talvez seja, talvez não. A primeira coisa que ele fez, assim que o governo francês quis taxar as grandes fortunas, foi tirar o dinheiro de lá. Isso realmente só funciona e só funcionaria se aquilo que o Lula propôs no G20 tivesse se cumprido. Ele fez os países assinarem um tratado de que iriam taxar as grandes fortunas. Saindo de lá, o próprio Javier Milei, presidente da Argentina, chegou e falou: olha, gente, então, eu assinei lá para não ficar feio, mas eu não vou fazer isso não, tá? Então, assim, só vai funcionar esse negócio de taxar as grandes fortunas se de fato todo mundo concordar. Por quê? A partir do momento que você tem um grupo aí de 20 países, 20 nações, daí 19 das 20 decidir taxar as grandes fortunas, esse que não taxar é para onde os bilionários, os multibilionários, os trilionários, sei lá, o pessoal das grandes fortunas, eles vão levar o dinheiro para lá, né? Porque, veja só, você está empreendendo, você começa a investir, daí você percebe, cara, são só números. Eu sinto dizer, mas para o governo somos só números, para os empresários somos só números, para pessoas que realmente se importam com seres humanos são poucos. Mas eles podem simplesmente falar assim, peraí, então aqui no Brasil minha margem de lucro é tal. Beleza, vou demitir todo mundo, fechar a empresa e vou investir meu dinheiro nos Estados Unidos. Pronto, acabou toda a palhaçada. Então, não deu certo o plano do Lula, tá? Não deu certo. E daí ele queria de novo vir com essa história de taxar as grandes fortunas e colocou no projeto de isenção. Ele apresentou tudo lá, o Congresso falou assim, olha, gostei do seu projeto, Lula, só vou tirar essa parte de grandes fortunas e vou isentar o pessoal dos 5 mil reais. Né? Ou seja, fez o que o Lula não queria, duplamente, né? Daí chegou lá na mão do Lula, não vou aceitar isso não, eu quero só se for as duas coisas juntas, né? Então assim, o Lula, ele tá muito fraco, ele não tá conseguindo aprovar os projetos dele, o governo dele tá travado, tá? Tanto é que ele já cometeu aí pelo próprio TCU, né? Tribunal de Contas da União, já declarou que ele cometeu os pedalados fiscais, que é o mesmo motivo que levou ao impeachment da Dilma. Só que o pessoal fala que o caso da Dilma foi golpe pelo fato de que ela cometeu a pedalada fiscal no primeiro mandato dela e usaram isso como argumento no segundo mandato, entende? Então, tecnicamente, eles poderiam ter pego qualquer outra coisa para fazer impeachment, mas pegaram esse motivo, daí por isso que a esquerda fala que foi um golpe, é um golpe, né? Mas de fato ela cometeu o crime, tá? E sim, ela de fato mereceu o impeachment, só que sim, o povo brasileiro talvez tenha errado um pouco o time ou errado um pouco a questão da motivação. Era mais fácil. Assim, pedido de impeachment contra o Lula tem um monte, por xingar Israel, por esse negócio da pedalada fiscal já deram pedido, por o escândalo lá do arrozão, esse negócio do INSS também já deve ter pedido de impeachment. É só escolher um. Quando o pessoal fica insatisfeito, é só escolher um dos pedidos, vou escolher esse, e faz o impeachment, né? E o Lula não tá com força, quanto mais regulamentar as redes sociais. Então eu disse tudo isso pra quê? Não faz sentido o Lula apresentar agora um projeto de regulamentação das redes sociais. Ele pode apresentar outros projetos, que são prioridades muito maiores para ele. Talvez coisas relacionadas a arrecadar mais dinheiro, mais imposto, fazer alguma medida para dar mais dinheiro para ele poder gastar mais. Eu até entendo ele fazer um projeto como esse, mas pensar em rede social agora, eu sei que é um dos objetivos da esquerda, mas é uma coisa assim, dentre os objetivos que eles têm, é um dos que está longe pra caramba de acontecer. Então, eu vejo que ele inventou essa história toda de, sim, a gente já estava conversando sobre redes sociais no jantar, e por acaso a minha mulher veio e comentou, só que não,
não foi isso que aconteceu. Aparentemente não foi, não tava lá pra saber, não tava lá pra confirmar, mas aparentemente não foi isso não. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Falou!